Pronto. Tem dois blocos de tela aqui, né? Tem mais para um lado outro grupo. Tem outro grupão aqui, ó. Onde está o Marcelo Ajus, o Charles. São 82 no momento. Tem 4 páginas, né? Nossa, 4 páginas? Meu Deus do céu. Tem pessoa mais tímido também, você viu, né? Tem pessoa mais tímido que fica assim, não sei se eu quero aparecer, não sei se estou bem na foto hoje. Mas a gente bota Photoshop, né, Rafael? Não tem problema nenhum. Então, voltando, eu quero agradecer a vocês por esse tempo, quero agradecer a vocês pelo carinho, agradecer a vocês pela jornada. São quase 30 anos caminhando com vocês nas empresas e, para mim, é uma grande honra ter essa relação de confiança, essa construção que a gente tem de atravessar tantas batalhas juntas. Outro dia, uma pessoa falou assim para mim, você só vê em situação complicada, né, Ailton? Eu falei, olha, eu acho que eu sou como se fosse um RH. Um RH em situação normal, em situação de CNTP, ele é meio um DP. Mas na crise é que o RH faz diferença. Então, eu me especializei em situações complexas, situações de crise, e cada vez o mercado cresce mais, né? Porque a crise está cada vez mais desafiadora. Já passou a ser uma metacrise, que é um processo que nos leva para um lugar de muita humildade e de aprendizado coletivo. Quero compartilhar com vocês hoje algumas experiências que eu trago aqui, experiências que eu aprendi na West Rock com a Mônica Silveira, que está aqui, com a Elô, na Azul com o Alexandre Pupi, uma longa jornada com a Solange Muso na Virada da Transperto, na BR Distribuidora, com tantas pessoas que eu passei e atravessei, com o Renato Paiva na CNI, tantos aprendizados, professor Casalecrim chegando aqui, um professor que me ajudou muito no começo da minha vida, quando fazia MBA ainda de marketing, uma referência para mim. Então, assim, tantas pessoas que eu sou grato, que se eu for nominar aqui, nosso tempo vai nisso. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu preparei para essa noite e são ideias que os coloquei dessa maneira inicial. O papel do RH na lucidez da liderança, mas eu quero colocar aqui um conceito mais amplo sobre isso, onde eu quero trazer a visão da liderança, o lugar da liderança. Esse trabalho ele é feito em conjunto, em parceria com o nosso sócio de São Paulo, a Criativa Humana. Mais tarde eu falo um pouco mais da Criativa Humana, que nos permitiu encontrar uma outra forma de ler situações e foi um grande upgrade para a gente, essa parceria, estamos conseguindo trabalhar. Alguns não me conhecem, quero me apresentar para vocês. Eu sou médico, sempre é estranho isso, eu sou psiquiatra, então já dá aquela atenção um pouco maior. Eu me especializei em gestão, em business, por conta da jornada da vida. Eu estava no meu consultório e um monte de gente começou a ter um desequilíbrio por conta da reengenharia, década de 90, começo de 90, e uma doença começou a surgir, que hoje é chamada de burnout, e hoje é chamada de doença do trabalho, mas eu falo isso há mais de 20 anos, que o burnout é uma doença do trabalho, não da pessoa, e hoje, inclusive, tem implicações legais, como um acidente de trabalho. Então, me especializei em burnout, depois fazer um MBA em marketing, onde o professor Alecrim foi o meu melhor professor, sem dúvida, e passei em vários projetos. Depois, um mestrado executivo, que eu quero falar um pouquinho sobre ele hoje, onde eu falo do papel do gestor imediato na pressão e performance. O mestrado eu pesquisei a partir dos RHs de grandes companhias, com mais de mil colaboradores. E o doutorado eu estudei o contrato psicológico, a relação do colaborador com a empresa a partir dessa troca, dessa construção de significado e de contrato psicológico. Então, o trabalho de hoje tem um pouquinho disso. Aqui, algumas empresas que eu tenho trabalhado nesses anos, com mais profundidade ou menos profundidade, mas a maior parte dessas empresas trabalham de pipeline, de longo prazo, de longo tempo. Então, vamos lá. Eu quero perguntar para você responder uma pergunta só na tua cabeça. Qual é o seu maior ativo? Aquilo que, se você perder, você perde todo o resto. Aqui temos um ponto importante. O que eu tenho que defender? Se eu fosse um general, qual seria o meu ponto central de defesa? E aqui a pergunta para a gente. O que eu tenho que defender com mais vigor, com mais cuidado, que é o meu maior ativo? Se eu perder isso, eu perco todo o resto. Você deve pensar em várias coisas, seu capital humano, sua família. Ok, você pode pensar o que você quiser, mas eu vou falar qual é o meu conceito de maior ativo. O maior ativo de cada um de nós está exatamente na capacidade de olhar várias opções e fazer uma escolha, ou seja, a nossa lucidez. A nossa lucidez, ela é o uso adequado das ferramentas, dos diplomas, dos cursos, das formações, dos conhecimentos, para tomar decisão. Se a minha lucidez for afetada,
todo o resto, toda a bagagem, toda a história que eu tenho, ela vai ser afetada. E eu quero falar para vocês hoje que lucidez é algo muito frágil, não é tão forte quanto a gente imagina. A lucidez é extremamente flutuante e de acordo com o contexto. Está ligado a contexto, está ligado a estímulo, está ligado a pressões. Por isso que essa conversa também tem um alerta sobre lucidez de grande importância para a gente. Então, se eu fosse chamar de outra maneira essa palestra, eu chamaria de voando por instrumentos. Em que sentido? Se eu estou num avião e eu tenho uma nuvem pela frente e eu não tenho instrumentos, eu posso ficar muito tenso, porque eu não sei se depois eu tenho uma montanha que eu possa morrer. Mas se eu estou num avião e eu tenho instrumentos, eu fico seguro, porque o instrumento diz que não tem nada na minha frente, eu posso ir adiante. Na verdade, o problema não é a nuvem, é a falta de visibilidade, de previsibilidade. O nosso cérebro precisa de previsibilidade, precisa de criar algum cenário, criar alguma expectativa, para criar um plano de ação, para criar uma organização de ideias e caminhar em direção a uma ação. Sem essa previsibilidade, a gente entra num lugar de ansiedade e essa ansiedade vai cada vez mais roubar nossa lucidez, como eu já mostro para você. Então, são 3 blocos de conversa que a gente vai fazer hoje. O primeiro bloco é, para entender uma crise, eu tenho que entender como é que funciona o meu cérebro. Porque a crise está ligada, no longo prazo, a impacto na minha capacidade de funcionamento cerebral. Para entender a crise, ou ser relevante na crise, eu tenho que reconhecer o problema real. Qual é o problema que a gente quer resolver? Essa pergunta é fundamental para a gente. Qual o problema que a gente quer resolver? Qual o problema real? Qual é a causa raiz tá na frente? Terceira questão, para navegar na crise é preciso ter instrumentos de orientação. Eu não consigo navegar sem ter uma base sólida, uma decisão. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um dos 3 e a sua pergunta vai estar aqui para a gente. Aqui eu trago um desenho do nosso grande parceiro Axel Sand, professor da PUC, professor de Design Thinking, e ele nos brinda muitas vezes com esse tipo de consolidação de ideias a partir de um desenho. Também trabalha com Design Thinking, em metodologias ágeis, mas um ponto importante para a gente, nessa frase que está aqui, que ele pegou numa outra live que eu fiz, é: estamos vivendo a maior oportunidade das nossas carreiras. Como RH, como profissional, como líder, o nosso portfólio ele é feito de crises que atravessamos. Se nós chegamos até aqui num lugar de relevância na empresa, na vida, na carreira, foi a partir de grandes crises que atravessamos. Então, eu tenho uma expectativa muito alta de que esse processo que estamos passando vai nos levar a um outro patamar e uma outra forma de caminhar. E aqui embaixo ele coloca uma frase, um conceito que eu trago também dessa conversa, que nesse contexto de volatilidade e incerteza, as alianças laterais são talvez um dos pontos principais, já dando um spoiler do final, um dos pontos principais e mais difíceis da nossa história, porque a gente aprendeu a fazer competição com nossos pares e não colaboração e aliança com nossos pares. A aliança é algo completamente novo e mais maduro que requer uma visão de jogo conjunto, um jogo de longo prazo e não de curtíssimo prazo. Isso está mudando também. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho nisso aqui. Para entender a crise, é preciso entender como funciona o seu cérebro. Eu botei esse quadro, essa equação que está aqui como se fosse a explicação, digamos, médica de um cérebro. Então, para não falar uma coisa tão complexa, eu vou falar um resumo para vocês com isso. Vou usar uma charge. Essa charge me faz pensar por que o rei não ouve os seus assessores que falam. Ele fala para os assessores: eu não tenho tempo para falar com um vendedor idiota, tenho uma batalha para lutar. Esse rei ele tem uma certeza que na frente dele tem um grupo enorme de inimigos, e esses inimigos estão bem armados e querem a cabeça dele. Mas tem outra certeza, que ele vai conseguir vencer essa guerra com a espada que o seu bisavô, tataravô usou, com a mesma estratégia de guerra que os seus antepassados usaram, de flanqueamento, de artilharia, de cavalaria, de infantaria. E também tem uma terceira certeza, que ele não tem tempo para falar com nenhuma proposta nova, já que a batalha é verdade, é real, é concreta, e ele precisa dar conta de algo emergencial. É claro que depois que esse vendedor não consegue falar com esse rei, ele vai procurar o outro rei. E quando esse rei entender o que era aquela coisa do vendedor idiota, talvez seja tarde demais. Essa charge tem muitas implicações para a gestão, porque esse rei representa exatamente como rápido e devagar,
um conceito importante para a gente é como funciona o nosso cérebro, como é que a gente tem uma estrutura que foi criada não para pensar, mas para economizar energia. E pensar gasta muita energia, que é a glicose. Então, nosso banco de memórias faz com que a gente tenha uma bagagem na história e, diante de uma situação nova, eu pego meu banco de memórias e uso a minha experiência para lutar a próxima batalha. Entretanto, quando o jogo é completamente diferente, é bem provável que no meu banco de memórias eu não tenha nada equivalente ou referente a essa nova batalha, que é metralhadora, e é provável, então, que eu tente fazer mais esforço e não conseguir resultado. Esse rei vive o que a gente chama de hipnose operacional. A agenda, o dia a dia, a correria faz com que ele esteja bastante ocupado com o mundo dele, sem tentar entender como funcionam as novas oportunidades. Nesse trabalho que o Kahneman usa para a gente, uma metáfora do sistema 1, sistema 2, que o sistema 1 é onde eu tenho o automático do pensamento, o sistema 2 é onde eu tenho mais trabalho, mais custo, mais energia para pensar numa coisa nova e criar memória. Agora, duas coisas importantes para esse rei. Quanto mais história e sucesso que ele tem no passado, mais seguro ele fica de que na próxima batalha ele também consegue vencer. Ou seja, o sucesso do passado me faz cego para o risco do presente e arrogante em relação às minhas capacidades. Eu subestimo o perigo e sobreestimo a minha capacidade, o que é muito perigoso nesse contexto atual. A segunda questão é, quanto mais alto sobe esse rei, menos as pessoas falam a verdade para ele, falam o que ele quer ouvir, não o que precisa ouvir. Ou seja, quanto mais duro esse rei, mais alto esse rei, mais Photoshop ele vai receber nas suas informações. E as pessoas não vão dar notícia ruim para ele, ou seja, quando chegar para ele um dado, pode ser que tarde demais. Então, nesse conceito de hipnose operacional, eu trago para vocês alguns impactos para o gestor. Na situação que a gente vive hoje, de risco, de complexidade VUCA, a tendência do gestor é tentar usar o que sempre usou. E aí ele força um resultado com as mesmas estratégias. E como não funciona, isso aumenta a desconfiança sobre a capacidade dele como líder. Toda vez que tem um esforço sem resultado, o seu time olha para você e pensa, não é tão boa assim essa ideia. Então a confiança, a credibilidade começa a ser arranhada. O segundo ponto, quando ele não consegue resultado, ele aumenta a pressão sobre o seu time, porque aumentar a pressão é uma estratégia muito antiga da gestão. Aumentou a dificuldade, aumenta a pressão, o time traz mais resultado. Então, funcionou em certo momento. Logo, poderia funcionar agora, só que no momento que a gente está vivendo agora, o limite operacional de pressão já deu e as pessoas não têm mais espaço para pressão. Ou seja, mais pressão desorganiza ainda mais o emocional. Terceiro aspecto é, quando esse gestor está em alto tempo de estresse e de combate, de batalha, ele reduz pausa, sono, descanso, aumenta álcool, ele reduz a capacidade física de coping, que é gerenciar o impacto externo. E com isso, a lucidez dele também vai baixando, a capacidade de entender vai diminuindo, ele vai desorganizando o seu cérebro ao invés de poupar o seu cérebro. Logo, ele estressa e não ouve a sua equipe, que por sua vez mostra apenas dados calibrados pelo Photoshop para não entrar na mira do chefe. Um gestor me falou certa vez, eu queria mais biópsia e menos autópsia. Eu falei, eu tenho intimidade, eu falei assim, queridão, presta atenção. Chegar para você, autópsia, não é um problema, é um sintoma. É um sintoma do medo que as pessoas têm de você. Você é tão bom, tão forte, tão certo, que você é um gigante, mas tem um montão de anão perto de você. Você é um Branca de Neve com 7 anões, porque só a sua ideia que vale. Então as pessoas ficam tentando resolver sozinhas, sem te perguntar, para não parecerem estúpidas para você. Então quando trazem para você o assunto, já é tarde demais. Ter uma autópsia e não biópsia é um sintoma da sua gestão, não da sua equipe. Cada gestor tem a equipe que merece, porque você constrói a sua equipe. Indo um pouco mais para frente, entendendo que esse ambiente de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, chamado nesse acrônimo de VUCA, que já falamos sobre isso há mais de 5 anos, 6 anos que eu falo sobre isso, mas hoje tomou uma proporção tão grande que tinha que inventar um outro nome mais impactante, porque VUCA era até janeiro, até fevereiro. Já era complexo, ninguém estava sobrando energia, ninguém estava descansado, ninguém estava tranquilo. Fecha um ano, dá um alô, vamos embora, ano que vem outro ritmo. Ninguém estava tranquilo, descansado, com margem para mais pressão. E o que aconteceu com a pressão? Ela explodiu. A
pressão externa, pressão interna, o medo de perder parente, o medo de filho, acaba a creche, escola dentro de casa, filho dentro de casa, home office obrigatório, marido, esposa tentando trabalhar junto. Meu Deus, quanta coisa nova em tão pouco tempo, e a gente com a expressão no Zoom de que tá tudo normal, que a vida tá boa. E por que a gente está com essa cara boa no vídeo com o chefe? Porque ninguém quer mostrar que está cansado, estressado, não está dando conta, porque tem medo de estar na lista negra das demissões. Então, por mais que eu tenha por dentro um caos, por fora estou mostrando um poker face para não ficar mal junto do chefe, da empresa, da equipe, mostrando alguma fragilidade. Vou mostrar para vocês isso, como isso é grave e é perigoso no próximo bloco. Aqui, nesse segundo bloco, eu tenho que entender qual é o problema real. Tratar uma doença com diagnóstico errado é jogar tempo, energia, dinheiro e talvez vida fora. E o problema real é como um quarto escuro. Qual é o problema que está nessa tela aqui? Só se eu acender uma luz aqui dentro eu vou enxergar, porque é tudo preto. Deixa eu acender a luz para você entender. Aqui, um fósforo. E abre aqui a nossa tela. Pronto, apareceu. Esse escorpião estava escondido enquanto não tinha luz. Agora eu sei onde está o problema. Essa capa do The Economist mostra uma massa, um cemitério de empresas que morreram. E a gente está vendo isso já. E tem pela frente um contexto ainda mais difícil. O impacto no trabalho, eu não queria botar um montão de coisa de pesquisa aqui de mercado de trabalho, que vocês já estão vendo isso em vários lugares, mas o impacto do trabalho depende um pouco também do setor que está sendo atuado. Mas o que a gente sabe é que todos os setores são impactados quando a economia é achatada num processo recessivo. E isso faz com que eu, olhando para o sistema, o meu cérebro entra numa situação de alerta. Falta alguma coisa, falta um pedaço, que é como eu consigo me planejar. Isso é o equivalente ao que acontece num ambiente de grande impacto nas guerras. Quando um soldado está numa guerra como o Afeganistão, o Iraque, Vietnã, Segunda Guerra Mundial, e ele passa um grande período debaixo de risco, de ameaça, de estresse, sem conseguir controlar os fatores do seu ambiente, a amígdala cerebral, que é a área de alerta mais dramática, ela fica hiperestimulada. Então, a reação de alerta é uma constante. Ele volta da guerra, tem uma festa com a família, vê os amigos, mas está no shopping e um balão de criança estoura. Ele se joga no chão, procura uma arma, porque ele está com o sistema de alerta dele profundamente estimulado pela amígdala cerebral. Isso faz com que seu nível de cortisol seja mais alto, isso vai impactar toda a sua função cerebral. Eu tenho que pensar que a pressão tem que ser ligada ao medo que ela gera e ao tempo. Ou seja, o medo está ligado à perspectiva do indivíduo e o tempo está ligado a quanto tempo a pressão vem para o meu corpo. Então, tem um elemento do indivíduo aqui, porque a pressão é igual para todos, ou de alguns chefes é pior do que outro, mas o medo é um fator individual e o tempo. E esse cortisol alto ele vai levar a uma redução dos meus hormônios, neurohormônios, da minha capacidade de reação, vai impactar a minha imunologia, vai impactar o meu alerta, impactar meu sono. Libido, então, vai embora, desaparece libido, porque com cortisol alto, tudo que você não quer é uma vida sexual. Você quer bater em alguém, quer matar alguém, quer morder alguém, menos dar um beijinho em alguém. Aí eu tenho que perguntar, como é que está a minha equipe hoje, meu time agora? Porque meu time já passa por 2 meses e tanto de processo aí de incerteza, de volatilidade, de complexidade, de ambiguidade. Mas como é que está meu time, ou vai estar meu time em 2021? Se eu perder alguém no meu time, como é que eu trago uma outra pessoa? Se eu perder um líder maduro, sênior, que eu conto hoje porque ele quebrou e vai passar 1 ano talvez de tratamento, e isso tem um impacto gigantesco também para a pessoa e para a empresa, como é que eu trago alguém para essa cadeira? Foi uma cadeira elétrica que destruiu pessoas. Então, nesse momento, eu preciso trazer reflexões que entende que o problema real não é de gestão. Pressão com medo. Eu aumento o cinismo. Toda vez que eu aumento a pressão, eu aumento o medo, eu aumento o cinismo. E ao invés de as pessoas mostrarem a vida como ela é, elas usam o Photoshop para mostrar para o chefe a vida como ele quer ver, como ele quer que seja. Uma vez eu estava com 7 VPs de uma grande empresa e o presidente novo trouxe um discurso extremamente otimista. Eu até perguntei assim, off para um amigo meu, esse cara fumou o quê para falar isso tudo tão lindo, olhando para o cenário? Sabe o mercado que crescia 5%, crescia 30% de um ano para o outro? O que esse cara fumou para falar um negócio desse? E aí, numa conversa com os VPs, um falou assim,
eu falei, vem cá, você acha que vai dar certo esse plano? Ele falou, de jeito nenhum, isso vai dar errado. Por que você não falou? Eu falei assim, olha, aí, presta atenção. Eu sei que você é novo, eu sei que você tem uns anos atrás. Mas presta atenção. Se eu falar agora, eu sou nuvem negra. Eu sou o cara que deu para trás, que atrapalhou o presidente. E eu caio. Porque eu sou o cara que, se deu certo, deu errado, eu que atrapalhei. Se eu não falar nada, ninguém fala nada, ele tem um plano maluco. Esse é um cara que não vai chegar muito longe, ele não vai dar certo, ele vai cair. Eu entendi a importância da relação de confiança e de escuta, esse escorpião que esse novo presidente não queria ver, sobreestimou a sua capacidade e subestimou o perigo do contexto. Aqui, uma experiência que eu aprendi numa indústria que apareceu na pesquisa Lego, uma bolinha verde. Falei, o que é essa bolinha verde aqui? Ah, o indicador melancia. Eu falei, indicador melancia? O que é isso? Aí o cara abriu e falou assim, olha, ele é verde por fora e vermelho por dentro. Eu falei, mas tá bom, o que é isso? É o seguinte, eu vou escrever para você. O cara escreveu e botou lá assim, olha, quando o chefe aumenta a pressão, a gente vai no Excel e muda a base matemática do cálculo. E aí o que é no painel de gestão vermelho fica verde. Ele não vai ver isso. Vaca Sagrada é uma brincadeira que a gente criou no meio de treinamentos qualitativos, de pesquisa qualitativas, que é, se tem uma coisa difícil de falar aqui no grupo, escreve um papelzinho e bota aqui no caderninho preto que a gente tem. E numa empresa que a gente trabalhou, mais de 100 vacas sagradas por turma. Nós levantamos 950 vacas sagradas de assuntos cabeludos que nunca chegam no RH, que nunca chegam no gestor, e ali tem problemas graves acontecendo, mas como colocar aquilo? Se os canais não foram usados, não confio nos canais de ouvidoria ou do que for, e aparecendo coisas muito importantes ali. O indicador melancia é um sintoma e não um problema, sintoma do medo que o colaborador tem da sua empresa, do seu gestor, da sua equipe. E agora um número importante para vocês, 41%. Esse é de hoje, saiu hoje isso. 41%. O que 41%? Aonde? Na Sociedade de Gestão de Recursos Humanos, SHRM, 41% dos trabalhadores se sentem num burnout durante a pandemia. Resumindo um pouco disso aqui, olha só. 1 em cada 4 empregados reportam se sentindo deprimido e sem esperança. 40% têm sintomas de burnout. 1 em cada 3 empregados reportam não ter recursos para lidar com essa situação. E aqui nos Estados Unidos, onde há uma transparência maior para falar, onde o sistema de suporte social é maior, onde a pressão sobre o colaborador é razoavelmente menor. E o mercado maior também. Isso faz, aqui nessa pesquisa ainda, eu vejo, por exemplo, que nas gerações mais novas, a geração Z, 44% se sente sem energia, dos mais novos. E, paradoxalmente, os baby boomers, que são os mais velhos, só 26% se sentem com menos energia. Eu perguntei, mas por que isso? Natural. Os mais velhos passaram por várias crises antes. Tem mais, embora com mais risco de emissão, embora com mais risco de recolocação, embora com menos suporte a geração Z, millennials consegue ter, mas ele tem mais calos emocionais para lidar com o ambiente de pressão. Por isso, a gestão dele da pressão é diferente da geração mais nova. 63% dizem que os supervisores, o chefe imediato, estão se adaptando para dar suporte. Interessante isso. Mas, olha, 13% estão dizendo que os chefes, os gestores estão piorando os sintomas, porque aumentando a pressão, estão aumentando a depressão, exaustão emocional, que é o caminho do burnout. Ainda nessa linha, eu trago um pouquinho do meu trabalho de mestrado, quando eu estudei o papel do sistema imediato na gestão da pressão e da performance, olhando pela perspectiva do RH. Eu estudei os RHs e analisando os números dos RHs. Só um número importante para vocês aqui, um resumo, está nessa imagem aqui. E aqui estão alguns sites que vocês podem encontrar de pesquisa sobre pressão e performance. Aqui eu fiz um gráfico sobre capacidade de coping
e a gestão da pressão. Coping, como eu falei para vocês, é quanto que eu consigo, tenho ferramentas para lidar com a pressão. E a pressão está ligado à pressão versus tempo e também ao medo. Repara, quando eu tenho um pouco de pressão, eu aumento a minha capacidade de gestão, porque eu aumento meus sistemas reagem. O cortisol sobe, eu consigo começar a reagir. Um pouco de pressão é importante e cada um tem um ritmo diferente disso. Aí depois, quando a pressão aumenta, eu não tenho aumento de coping nem de performance. Eu tenho uma estabilização, um platô. Mas quando a pressão aumenta mais ainda, eu perco capacidade de reação e o meu resultado cai. A gente já estava aqui no limite da pressão, chega um Covid para me ajudar a melhorar a vida. Olha o que acontece nessa balança. Eu fiz aqui um resumo desse trabalho, perguntando, a questão não é se o contexto Covid desorganiza as capacidades de coping, mas quando e o que fazer para minimizar esse impacto. Eu posso garantir para vocês que cada um de nós hoje já não está no seu melhor por conta desse contexto que a gente está atravessando. Cada um de nós já tem redução da capacidade de entrega por conta, alguma redução do contexto que a gente está atravessando. Olha para cá, para ver um pouquinho, que o rei entra aqui nessa história. Tentar fazer mais do mesmo, não pedir ajuda, não ouvir equipe, não buscar recursos, não buscar novas ferramentas. E esse é um fator que piora a capacidade de coping, porque eu poderia ter ferramentas externas para me ajudar. Pessoas da minha equipe, eu vi mais o meu RH, eu vi pessoas que podem suportar, pessoas que são maduras para entender o que está acontecendo, ferramentas de gestão. Mas nesse momento o rei está muito culpado para tentar vencer uma guerra e não escuta seus assessores. Preparando um resumo desse trabalho do mestrado, eu diria que pressão e suporte fazem parte da vida. Veja, o problema não é a pressão, é o quanto de suporte eu recebo, o suporte social eu recebo. Eu no suporte eu coloquei confiança na organização, sem pesquisa em clima, a chance de sucesso, que é a minha perspectiva de futuro, a certeza de mérito e justiça da empresa, a colaboração de chefes e pares e a chefia imediata, o meu apoio para o meu chefe imediato, o canal que eu tenho com ele. A pressão que faz parte de qualquer empresa é a demanda que eu tenho no meu trabalho, se ela é razoável, se ela é demais, o quanto que o sistema me permite entregar, as condições de trabalho que eu tenho, se há conflitos entre chefes e pares, e a minha chefia imediata, e aqui a palavra 7 substitui apoio. E veja, o RH e segurança do lado de cá, na área de suporte, teoricamente. Muitas vezes, você vai ver um aumento de pressão e uma redução de suporte. Em algumas empresas que eu trabalhei, por incrível que pareça, num contexto industrial especialmente, o RH tinha um lugar de pressão e o contexto Covid piora a situação. O RH para um lugar de pressão, segurança um lugar de pressão, cobrando do colaborador um contexto que ele não tinha condições de dar. Então, ao invés de estar um lugar de suporte, é um lugar de controle das pessoas e até mesmo de ameaça, em particular a área de segurança, ameaça por conta de compliance com o comportamento, mas sem analisar o contexto desse colaborador. Aqui eu tenho uma quebra da capacidade de coping e eu vou ter uma lesão em algum momento e aqui também vou ter acidente em algum momento. Repara que a resolução disso aqui é complexa. Você mudar a capacidade de trabalho, o cargo de trabalho é difícil. Mudar uma indústria inteira é difícil, tem plantas que são antigas. Mudar a cabeça de um chefe, um pouco difícil, porque alguns deles são duros, têm até assédio e são bons chefes. E para cima não aparece. Para cima parece que ele é um cara que entrega resultado. E muitas vezes o gestor não está olhando para a qualidade da gestão, e sim para o número da gestão. Isso está mudando, mas isso acontece muito. Então tem alta complexidade, alto custo e longo prazo. Mas aqui no suporte eu consigo trabalhar de uma outra forma. Primeiro, RH e segurança no seu devido lugar, uma área de suporte. Trabalhar a confiança, trabalhar a chefia imediata, dando mais retorno, mais feedback sobre a sua ação e a sua consequência, mais accountability, mais visibilidade da ação do gestor sobre a sua equipe, que eu falo no final do último bloco um pouquinho mais sobre isso. O custo é menor, o prazo é menor, a complexidade é menor. Não é que seja simples, mas é mais fácil trabalhar em aumentar o suporte do que reduzir a pressão. Olhando para essa equação, eu queria trazer para vocês uma pergunta que é desafiadora. Talvez nem devesse fazer a pergunta, mas eu diria que é a vida como ela é. Uma pergunta que fala sobre a sua gestão, sobre a sua qualidade. Quando você chega num ambiente, aqui, vamos imaginar que você está chegando, o que as pessoas pensam? Vou botar uma imagem simbólica aqui para você. Você está chegando aqui nesse voo e tem alguém que segura você. Aqui do outro lado tem você voando, do outro lado o seu chefe, a sua equipe, seus colegas, a sua família. Você vem pelo corredor, quando você está chegando,
o que passa na cabeça das pessoas. Elas podem falar duas coisas. Elas podem falar, bom, tá chegando fulano, tá chegando você, graças a Deus, né? Puxa, agora vai resolver, agora vai ser legal. Agora a coisa vai dar certo, aplausos, aquela coisa de aplauso espontâneo, maravilhoso. Ou não. Quando você chega, elas podem pensar, ai meu Deus, a minha coluna, como é que vai ser suportar essa pessoa nas minhas costas? Então, aqui eu tenho, graças a Deus e meu Deus, que embora pareça uma brincadeira, na verdade, está mostrando o grau de confiança construída em você e na sua capacidade de agregar valor, resultado, trazer respostas para o contexto complexo. Então, essa pergunta, graças a Deus e meu Deus, ela traz para a gente uma análise sobre a confiança construída. E fica uma dica, se eu tenho um histórico de confiança com a minha equipe, é bem provável que eu consiga manter essa confiança com o meu time. Se eu não tenho esse histórico na minha equipe, vai ser muito difícil agora eu construir um grande capital de confiança, porque nesse momento a desconfiança, o medo, a incerteza estão roubando a confiança no ambiente. E chegamos no último bloco para a gente conversar, que é como é que eu lido com situação de crise. Que instrumentos? Aqui é um painel de um avião. A informação me traz foco, sem dúvida, mas a empatia me traz força. Eu preciso de foco e de força, informação e empatia. Eu preciso encontrar uma forma de construir um canal de orientação. B, vivemos o que chama de tempestade perfeita, que é um fenômeno raro, onde vários elementos se juntam para criar um problema. A tempestade perfeita para a gente aqui, ela traz algumas tendências do gestor. A primeira situação é negar a realidade. É só um mês, só uma semana, 2 semanas, vai dar certo. Eu vou fazer com o meu time, a gente faz uma live, a gente faz um happy hour, né, virtual. O cara cria um montão de ideias que vai conseguir sair, que o time dele vai conseguir sair, e nega o risco, nega o perigo, subestima o perigo. Claro que na sequência ele vai ter uma percepção distorcida, as coisas começam a dar errado, e aí ele começa a encontrar culpados e outras pessoas, e culpar a equipe, começa a ficar mais irritado. Ele tem um esforço e resultado, esse esforço e resultado vai mexer com ele, criando um sentimento de cada vez mais agressividade para lidar com a situação. Vai ter uma reação de saturação, ele começa a ter menos ideias, menos coisas para falar, menos capacidade de lidar com as pessoas e, por fim, uma reclusão ou desistência ou uma agressividade, uma explosão com as pessoas, piorando a situação da tempestade perfeita. Se a gente olhar para isso aqui nesse momento, como é que eu ajudo esse gestor a lidar com a situação? Como é que eu ajudo esse gestor a entender o que está acontecendo, a caminhar no que está acontecendo? Aqui nesse ponto que ele começa a aceitar a ajuda do RH, quando a situação já está muito avançada. Lamentavelmente, ele não aceita no começo, porque ele tem um rei, lembra? Ele está tentando resolver do jeito dele, tentando entender do jeito dele. Do jeito dele é com as ferramentas que sempre usou. E o RH fica tentando entrar nessa pauta, tentando mostrar alguma coisa, mas ele vai usar a mesma espada, o mesmo exército, a mesma técnica que sempre usou, e por isso, provavelmente, ele não vai conseguir vencer essa guerra. Essa frase me tocou um tempo atrás, embora seja meio óbvio, mas olhando para aqui a crise externa, econômica e social, ela sim, ela é um problema, sem dúvida, mas o que vai afundar as empresas vai ser a gestão dessa crise. Porque se é transversal, se todos os setores que você concorre estão no mesmo patamar, é democraticamente destruidora essa crise, a capacidade de gestão, de reação, de preservação da equipe vai ser um elemento crucial para o resultado da sua empresa, do seu negócio, do seu trabalho. Por isso que eu queria trazer para vocês o que a gente está fazendo em relação a isso. E 2 cases, um de indústria e um de serviços. 2 cases que têm sido interessantes de estudo para a gente, que eu chamo de voar por instrumentos. Por quê? Porque aqui eu quero dizer todo o crédito para os nossos sócios, né, a Criativa Humana, que eu falei para vocês no começo, que tem uma ferramenta que para mim foi reveladora de coisas que eu não imaginava que fosse tão profundo, que consegue fazer mapeamento do risco do colaborador, mapeamento do risco que o gestor pode trazer para o seu time, ele consegue ver o impacto do gestor sobre o time, ele consegue ver qual é a competência da pessoa e qual é o esforço que ela faz para trazer à tona essa competência, o ranking de competências, comparando com o momento da empresa, e qual é o painel de gestão. Ou seja, quando o gestor olha para um painel como se fosse um painel de gestão à vista, para a sua equipe, que ações que
que ele precisa fazer com a ajuda do RH e da área de segurança e saúde ocupacional. Então, para a gente, isso hoje tem sido uma grande lucidez nesse momento para orientar gestores em situações complexas. Vamos lá, o primeiro caso aqui de indústria é uma grande siderúrgica, um suporte aqui para o ironmaking, um foco em acidentes, muitos colaboradores próprios terceirizados e piora sempre na fase de paradas, onde terceirizados entram. E quando é terceirizado, não é um cara treinado, especializado, entra uma pessoa que antes era motoboy, agora bota uma roupa e é terceirizado, que ganha por número de colaboradores que bota para dentro, acaba trazendo gente que não é qualificada para aquilo. Como é que eu consigo, então, mapear isso? Essa ferramenta mostra 3 tipos de risco. Um risco natural, o efetivo e o psicológico. Mas a exposição ao risco é que, percebido ou não, é que faz com que o indivíduo tenha mais acidentes. Aqui, nessa barrinha azul de risco natural, eu tenho no risco natural a tendência do indivíduo. Quanto mais alta a barrinha azul aqui, mais o indivíduo tem tendência a se expor a risco. Por exemplo, a minha barrinha de risco natural é muito alta. A vida inteira eu me machuquei, me quebrei perna, braço, arranhei. Por quê? Porque a minha capacidade de ver várias coisas ao mesmo tempo é uma característica minha e isso tira o meu foco de uma coisa objetiva. Então, graças a Deus, eu nunca fui engenheiro, nunca trabalhei com situações de risco. O máximo que eu faço é cozinhar e me corto sempre, por acaso. Até comprei uma luva daquelas de açougueiro para cozinhar porque cansei de me cortar. Minha tendência estrutural é alta, é minha natureza isso. O risco efetivo é o quanto que o ambiente está trazendo para dentro da pessoa, ou seja, quanto que o ambiente está impactando e se ele consegue ou não lidar com isso, se ele consegue ou não gerenciar isso. Então, quando essa barra de risco efetivo, que é a verde, está maior do que a azul, já temos um problema. A capacidade do indivíduo de lidar com a pressão do ambiente já foi superada. Esse indivíduo aqui, por exemplo, já tem o risco dele próximo de 0 ou 0, natural. O efetivo já está aqui muito acima de 30 e grande risco. Agora, o que é interessante quando a gente vê esse vermelhinho aqui, que é o risco psicológico, que na verdade é quando a barra vermelhinha ultrapassa a verde e a azul, nós temos aqui um sinal de sofrimento. Já tem um sofrimento, algo grave está para acontecer e aqui nós buscamos olhar para essas pessoas nesse painel aqui que a gente busca criar, entender quais são as pessoas que têm risco maior e tentando ver com isso a ação prioritária. Uma conversa, uma ligação, um suporte com pessoas treinadas para fazer essa abordagem. E aqui, nessa parte psicológica, eu vejo entre esse grupo todo 42 pessoas com grande risco psicológico e aqui a gente começa a nossa ação de prevenção de acidente. Nessa empresa, a redução de 87% de acidentes causados por ações baseadas em comportamentos. Essa comparação foi de 2018 para 2019 e foi interessante porque essa metodologia está sendo levada para outras plantas dessa empresa no mundo. Por quê? Porque é uma coisa barata e traz um mapeamento bastante claro do que pode acontecer. É uma probabilidade e quando você vai chegar perto e conversar, a pessoa nem sempre sabe que está com risco, nem sempre sabe que está com um problema, nem sempre expressa isso, mas quando chega perto para ver a situação, algo importante está acontecendo. Entender hoje, transversalmente, numa planta gigante, com áreas geográficas diferentes, com estados diferentes, é muito importante eu entender que as pessoas não vão expressar esse risco espontaneamente. Elas não querem mostrar o problema na família, o problema pessoal, o problema psiquiátrico. Eu falava com o pessoal do SESI sobre o suporte que eles oferecem de psicólogos e médicos que fazem um hotline muito importante, mas o hotline só chega a pessoa que já quebrou. A pessoa que não quebrou ainda, ela dificilmente chega no hotline porque ela tem medo de ficar exposta, ainda sabendo que vai ser sigiloso, que vai ter cuidado, tem medo de procurar o RH, procurar ajuda para não parecer fraca, não parecer incapaz da situação e por isso não entrar na lista negra das preferências de demissão, que é um grande pânico, por exemplo, na indústria de operações. O pessoal mais velho que tem situação de risco foi para casa por uma questão médica e ficou em casa em pânico, com medo de perder o emprego porque era situação de risco. Interessante que um dos grupos que eu estava orientando decidiu fazer um vídeo dos colaboradores
dessas pessoas mais velhas, mandando mensagem para eles, agradecendo, falando que são importantes, que estão aqui torcendo. Alguns falando, estamos orando por você, você faz falta aqui. E também foram orientados a ligar e perguntar coisas para ele, pedindo orientação para esse gestor, esse profissional mais sênior, e dando pela importância. E aí a ansiedade desses colaboradores diminuiu e o sentimento de fazerem falta, serem importantes, aumentou, trazendo mais segurança psicológica. Num grande banco, um suporte novo diretor, tem um tracinho aqui, não foi coloquei, mas alguém rabiscou aí e ficou. Então me perdoe esse tracinho, porque alguém foi passar o mouse e ficou. A dúvida do diretor foi, eu estou sendo rigoroso ou complacente? Eu estou pegando pesado com o time ou eu estou sendo muito paizão? A dúvida dele é muito pertinente, porque se eu pressionar demais, o meu time pode entrar num quadro de burnout ou Photoshop. Se eu pressionar de menos, ele pode entrar numa acomodação. Eu estou falando com superintendentes, com pessoas muito sênior, que precisam entregar resultados, mesmo num ambiente complexo. Mesmo com redução de investimento, mesmo com redução que o Banco Central obrigou a ter, mesmo com impactos que aconteceram no contexto dos bancos do Brasil. Aqui, nessa dúvida de gestor, temos um mapeamento mais complexo, mais profundo para o painel de gestão, que entra aqui com 7 elementos. Eu tenho aqui 7 pontos de análise, eu vou explicar um pouquinho cada um. Por exemplo, tanque de combustível, o quanto que o indivíduo, quantas horas aguenta por dia de reunião, de trabalho. A tolerância à pressão é quanto cada um suporta de pressão. O perfil mais social, mais técnico, fala sobre a preferência, eu resolvo sozinho, eu resolvo em grupo as minhas dificuldades. A tendência dos riscos, como eu mostrei aquele gráfico de propensão ou aversão a risco, mais tendência natural, menos tendência natural. A perspectiva que a pessoa tem como leitura do jogo, se está mais otimista ou mais pessimista. Por exemplo, hoje, no contexto que a gente vive, tem um grupo de pessoas com alto nível de otimismo, você pergunta, de onde esse cara está tão otimista assim? Onde que ele está tão animado? O que ele está enxergando? Ele ganhou loteria? Ele tem uma carta na manga? Está usando droga? O que ele está fazendo para estar tão otimista se o ambiente hoje, a linha normal de base desceu no otimismo, naturalmente? Aqui um ponto importante, que é a percepção de demanda e habilidade, que é baseada no Mihaly, vou mostrar para vocês isso, quanto me pede e quanto eu consigo entregar. E, por fim, para um gestor, um mapa produtivo da equipe, que eu consigo olhar a minha equipe como um todo e ver aonde está vermelho, amarelo e verde para a minha atuação, para a minha orientação. Se eu tenho 20 pessoas, 10 reportes, 15 reportes, eu tenho que ter clareza que o tempo que eu vou ter com cada um é muito curto. Logo, esse tempo tem que ser preciso. Então, eu tenho que entender qual é o meu perfil primeiro e a minha tendência e o perfil da outra pessoa e como eu encaixo da melhor maneira possível esse meu perfil. Para mostrar para vocês um pouquinho disso, só esse 7º elemento aqui. Claro, depois vocês têm meu WhatsApp, meu e-mail. Eu vou trazer para vocês, quem quiser depois algum tipo desse material. Não pede tudo, tem muita cara de pau, mas alguma tela que você precisa, que você queira, pede aí no chat que eu mando para você alguma coisa que você achou que é importante para você. O trabalho do Mihaly, que eu não consigo falar muito sobre o nome dele, traz para a gente essa reflexão sobre a dificuldade e o tempo ou habilidade requerida de um gestor. Aqui, talvez o tédio não seria a melhor palavra, talvez fosse subaproveitado, que eu poderia entregar mais, estou entregando menos. Aqui eu tenho não só frustração, mas também amargura, que está muito duro. Eu estou sendo mais demandado do que eu recebo condições para isso. A gente monta isso da seguinte maneira. Quando a gente faz uma avaliação de desafios e habilidades, a gente tenta entender que quando eu tenho um ambiente que eu tenho muito desafio e pouca habilidade, há uma percepção constante que eu não vou dar conta, logo eu aciono a minha síndrome do impostor, que é tentar mostrar uma coisa que eu não sei, que eu não consigo, e isso gera um sentimento de frustração, de medo, de insegurança, porque meu sistema interno está dizendo com um alarme tocando, você não vai dar conta, logo você vai ser ejetado desse time. Quando eu poderia dar muito mais, mas o meu chefe me dá um trabalho mais operacional, mais básico, mais elementar. Eu estou com a agenda cheia de coisas que não agregam valor, me sinto bloqueado, talvez até com alguma dificuldade com o meu líder, porque vendo que ele talvez esteja impedindo o meu crescimento. E o flow é quando eu consigo me entender capaz de entregar o que foi demandado de mim. Olha para esse gráfico aqui de uma equipe real. Aqui eu tenho uma análise de cada letra aqui, uma pessoa. Eu tenho o T e L crescendo no seu flow, ou seja, estão energizados, não chegaram no ponto ainda do seu flow, mas estão crescendo nessa jornada. Então,
Com esse grupo aqui, a orientação ou a função do gestor, que é a FG aqui, é apoiar e desafiar, aumentar o desafio para eles, aumentar a chamada para eles. Aqui eu estou dizendo que essas pessoas podem render mais se receberem mais suporte e desafio. Se olhar para a GI, estão pressionados. Tem muito mais demanda do que suporte interno ou da empresa para entregar. Então, aqui, se aumentar apoio, GI entram para esse caminho de energizado e vão para o flow e começam a entregar mais resultado e sair desse lugar de cansaço. Se eu entrar em... Tem alguém com o microfone aberto, eu acho que só eu devia ficar. Se for coisa urgente, fala para o chat aí que vão me avisar aqui no WhatsApp. Se eu tenho aqui NW se sentir desperdiçado, quer dizer que eles estão podendo entregar mais para o chefe, mas de alguma forma estão precisando de autonomia. Então, sentar e conversar pode ser interessante. Repare que eu tenho um grupo aqui bastante equilibrado, que é o meu time que está entregando mais. E esse time, talvez tenha que aumentar a escuta. Não aumentar a demanda nem apoio, mas a escuta, porque é o time que está mais entregando e pode ser, para mim, nesse novo contexto, a minha tábua redonda. Quem eu busco sentar para escutar como iguais, como pares, tentando olhar o jogo que está sendo jogado. Repare que eu tenho uma pessoa C aqui em cima que vive uma pressão muito grande, muito acima do que seria o razoável, até do flow aqui, e essa pessoa pode estar pensando em ir para a concorrência, pode estar amargurada, pode estar machucada pela relação com o chefe imediato. Então, sentar, reconquistar no sentido de empatia, recontratar a demanda, aumentar apoio, sem dúvida, vai trazer de volta para o flow. E esse Y, que entrega muito e tem até muito recurso, capacidade de entrega. Esse cara é bom ou é ruim? Veja, aqui tem um ponto importante. Essa pessoa Y é uma pessoa que vai entrar em burnout. Eu preciso, com essa pessoa, reduzir a pressão, aumentar o suporte urgente. E pode ser aumentar a equipe, reduzir escopo, renegociar escopo de trabalho, porque esse Y é uma lâmpada de 110 volts num bocal de 220 volts. Vai brilhar e vai queimar. Quando eu olho para isso aqui, eu já tenho para o gestor uma informação importante. Atenção do que fazer com cada um deles. Mas eu posso pegar um caso como esse complexo e fazer uma análise mais profunda. Olha só, o painel de gestão mostra para a gente, eu pego vários elementos daquele set e faço uma análise do que cada um precisa do seu gestor, mas também que riscos eu estou enxergando no jogo com esse painel. Por exemplo, aqui, a pessoa Y, como falei para você, está entregando mais, mas está gastando toda a sua energia do que ele pode gastar e vai entrar no quadro de burnout. Então, como é que eu sei disso? Veja, eu tenho outros gráficos para mostrar. O Y está aqui, com nível de risco 0, o nível de risco natural 0, o risco efetivo dele está acima de 30 e o risco psicológico em 49, quase 50. Esse cara está em grande sofrimento. Não está entregando? Tá, mas é um custo muito alto. Então eu tenho um campeão, um artilheiro, um cara bom, eu não posso perder esse cara e esse cara vai queimar. E se eu queimar esse cara, quem que eu boto no lugar dele? Tem no time dele alguém com uma maturidade para pegar esse tamanho de escopo? Não tem. Mais um dado importante de uma outra tela, que é a análise que a gente faz de leitura do jogo e perspectiva. Veja que o Y está com a perspectiva menos 18, ou seja, está incerto quanto ao futuro. Menos 18 significa que esse cara está num lugar muito estranho, muito sombrio. Repare que o B está em 22 aqui, tá vendo? O B, a pessoa B está no nível 22. O que significa isso? Um otimismo incrível. Mas de onde esse cara está tirando tanto otimismo? Não sei, pode ser isso. Pode ser que ele tenha uma relação especial com o chefe do chefe, pode ser que ele saiba alguma coisa, pode ser que ele esteja muito positivo, ou usando algum aditivo para se sentir tão otimista nesse contexto complexo. A linha do Covid aqui embaixo, o normal era 0, a média mais 5, menos 5. A linha Covid desce, então tem menos 10 até 0, seria a normalidade da perspectiva. Perspectiva muito positiva nesse contexto aqui é algo estranho que dá para desconfiar. Ou a pessoa está subestimando o perigo, ou está sobreestimando a sua capacidade, mas é perigoso. E claro que pessoas com grande nível de desconfiança, de incerteza, também precisam de uma análise mais de perto do que está acontecendo. Com esse tipo de desenho, eu consigo analisar um jogo e fazer um painel de gestão simples e mostrar para o gestor, olha, no seu time, eu diria que os 3 principais de atuação estão aqui. Essas 3 pessoas precisam de uma coisa específica com mais cuidado. Por exemplo, a pessoa C é uma pessoa que precisa ter uma conversa franca para recontratar, como eu falei, recalibrar, a suporte. O perfil dela é técnico, já vi isso em outro gráfico. Então, a conversa tem que ser mais baseada em dados e fatos, ou seja,
é uma pessoa sênior, então ela vai se sentir muito honrada com o tempo do diretor. E aqui uma orientação de uma situação emergencial. Já a pessoa Y, por exemplo, é uma pessoa que não está assimilando, expressando esse perigo para você, mas está precisando de socorro imediato. Ele também não queira mostrar fragilidade. Sumiu uma cadeira, sei lá, uma posição nova, uma posição grande. Ele está com medo de alguma coisa grave acontecer, de perder essa cadeira. Então, ele está se forçando o motor. Isso vai gerar um infarto, um acidente, de carro. Alguma coisa ruim vai acontecer com esse cara rapidamente. Então, eu preciso chamar essa pessoa, buscar um profissional de ajuda, alguém especializado para fazer um suporte, um acompanhamento, renegociar escopo, renegociar prazo, equipe e ajudar esse Y a entender o seguinte: olha só, o jogo mudou, tem que mudar a estratégia mesmo. Y não vai fazer isso sozinho. Com isso, eu estou dando para o gestor informações que podem salvar a equipe dele e a gestão dele. Porque nesse contexto, se eu tentar fazer tudo isso de cabeça, na minha intuição, na mão no pulso, no meu feeling, que é a minha antiga estratégia, não vai funcionar. Um RH me falou recentemente, nós temos uma pesquisa de clima que foi feita no final do ano passado. Que pesquisa de clima do ano passado vale para hoje? Temos um pulse, temos um... Que pesquisa que você tem do ano passado que vale para hoje? Eu não consigo imaginar que uma pesquisa do ano passado consiga te dar um mapeamento do que acontece hoje, no mês de junho, com a sua equipe. Outubro. Inclusive, eu quero deixar para vocês um alerta. No trabalho de The Lancet, na psiquiatria, saiu agora, em maio, um artigo dizendo que teremos 2 ondas de suicídio. Em junho, agora esse mês, e em outubro. Por várias questões de sazonalidade, de questões de estações e questões de pesquisas médicas. Então, esse é o momento de estar alerta para isso, de estar atento para ver que a questão psiquiátrica não é uma questão médica, é uma questão de RH e de segurança do trabalho. Olhar para o jogo, porque grande parte da pressão não está ligada só ao contexto externo. Isso é transversal. Está ligado ao gestor e como é que a empresa traz suporte social. Naquela balança que eu mostrei para vocês, suporte e pressão, o que faz com que o jogo seja complicado é quando o suporte é muito menor que a pressão. E nesse momento, aumentar essa mão no pulso da equipe, a aproximação com a equipe, é um fator crítico de sucesso. Nesse painel, eu quis trazer para vocês um pouco dessa reflexão, de olhar para as pessoas com outra forma de analisar o jogo, e queria abrir um espaço para a gente conversar aqui, daqui a pouquinho, fechando com esse último slide, o penúltimo slide. Aqui, nós temos aqui um jogo de desenvolvimento, onde o Safe Inside seja o ponto central de todo o processo organizacional. O Safe Inside, que Samuel Sinek traz essa expressão, é a segurança psicológica. Quanto que aqui dentro, entre nós, as coisas estão organizadas. Lá fora tem combate, lá fora tem bomba, lá fora a coisa é complexa, mas aqui entre nós, estamos juntos, estamos bem. Estamos construindo alguma coisa que eu confio em você. Não tem fogo amigo, não tem ameaça interna, ameaça externa, o mercado. Safe Inside é fundamental para toda jornada de performance. Sem essa segurança, que é a confiança interna, todos os autores de Rose Moss-Canter, a Patrick Lencioni, Marco Túlio Zanini, nosso querido professor da FGV, todos os autores que falam bem sobre confiança e gestão, falam que o Safe Inside é fator sine qua non, fator crítico de sucesso. Sem isso, eu não consigo pensar no combate lá fora. Se eu conseguir criar um ambiente psicologicamente seguro, a segunda jornada, o segundo estágio, desafio, é quanto que eu consigo aumentar suporte mútuo. Quanto eu consigo aumentar com que as pessoas olhem para os seus pares, não como o nível que você vai ser comparado. Porque acontece isso, né? No nível de autogestão, por exemplo, um diretor olha para os superintendentes, para os GGs, para os GEs, e compara um com o outro, performance um com o outro. A taxa de mudança de um, a taxa de mudança de outro. E essa comparação, embora seja fácil para o gestor, cria uma competição interna predatória muitas vezes. E muitas vezes o RH faz isso também com curva forçada na remuneração, com uma meritocracia muito comparativa, que é difícil fazer isso. E você quebra, embora aumente a performance de um, você quebra a dependability, o quanto que eu dependo um do outro, suporte, a lateralidade, em português, talvez fosse essa palavra. Quanto eu posso contar com você? A competição fica no final do ano, a avaliação, não agora, no meio da batalha. Se eu conseguir isso aqui, o terceiro ponto, e talvez o melhor ponto para a gente seja isso aqui, a clareza da linha de chegada. Eu não consigo pensar numa linha de chegada de um ano ou de um quarter. O desafio hoje para a gente nessa batalha, nós somos sargentos com o nosso pequeno batalhão, trocando tiro, o tiro passando,
eu preciso dar para o meu batalhão, para meus soldados, não o final da guerra, está fora do meu controle. Eu preciso dar para eles a próxima trincheira. Como é que eu saio de uma trincheira para a próxima trincheira? Metas mais curtas, um prazo menor, uma capacidade de gerenciar menos coisas, menos complexidade, coisas que eu consiga conjuntamente entregar. É fundamental que o time consiga entregar alguma coisa e o gestor fala, é isso que eu precisava, muito obrigado. Estamos caminhando bem. Atenção, gestores. Se você é aquela pessoa que só... O cara traz 9,5, você fala, por que não tirou 10? Isso a gente aprendeu na infância, né? O cara chegava em casa e falava, aqui, pai, tirei 9,5. O cara, errou aqui, né? Besteira, não estudou tanto. Mais um pouquinho, você tirava 10. Aí o cara se esforça, o cara batalha, estuda. Pai, tirei 10. Ele fala, mas sua obrigação, você só estuda, você não trabalha. Então, tem pessoas que vão treinadas nessa escola de mais cobrança e nunca reconhecimento. É fundamental, nesse momento, qualquer avanço, qualquer estágio, qualquer degrau conquistado seja proporcionalmente reconhecido para dar energia, dopamina, fechar o ciclo do cortisol, para o cara conseguir ter energia para a próxima rodada. Eu não tenho que celebrar a vitória final, eu tenho que celebrar cada trincheira que eu conseguir alcançar. Pensar em propósito, pensar em valor percebido, esse ano não vai dar, gente. Não vai dar. Esse ano é de sobrevivência. E ano que vem, possivelmente também. Se eu conseguir criar o Safe Inside, Dependability e linha de chegada, já está maravilhoso. Vamos reduzir a expectativa. Atenção, RH, vamos reduzir a expectativa. Reduzir muitas ideias. Vamos sobreviver. No combate, primeira coisa é sobreviver. E aqui falar uma frase que Hipócrates falou e a gente fala no juramento de médicos. Primo non nocere. Nossa primeira obrigação é não fazer mal. Nossa primeira obrigação como gestor e como líderes é não fazer mal. Mas como é que eu faço mal? No Safe Inside. Na competição que eu crio no meu ambiente. Na falta de clareza e linha de chegada de curto prazo. E gero para o meu time uma expectativa mais alta do que ele consegue entregar. E isso aqui é a agenda do burnout. Muita expectativa, pouca entrega, sistematicamente. Em outras palavras, o burnout é o cansaço do fracasso. E quem define sucesso e fracasso? Sim, o gestor imediato. Por isso que no mestrado eu estudei essa linha de pensamento e vejo que o gestor imediato é uma das principais, se não for a principal, causa raiz do burnout à sua equipe. Por isso também quando a gente vai mapear uma equipe, a gente vê quais equipes estão entrando num lugar de mais estresse, na mesma área. E se a mesma área, duas equipes têm relações diferentes com o estresse, é provável que o gestor imediato seja a causa raiz desse processo. E precisa de uma abordagem, de uma conversa, de um mapa que mostra para ele de um sistema bastante inegável de que ele está fazendo aquilo com a equipe numa área cega, sem perceber. Por que não percebeu? Porque ele é o rei. Sempre lutou dessa maneira, sempre pensou dessa maneira, sempre usou essa forma de pensar. Se eu puder colocar o papel central do RH em uma imagem, eu diria que, num contexto que tanta coisa queimando, o papel do RH é não deixar isso acontecer, primeiro com você, e levar essa lucidez para outras pessoas. Levar essa lucidez para que outras pessoas não sofram com isso, não sigam com isso. Então, para a gente fechar e abrir um pouco da conversa, eu quero trazer para vocês uma RH da alma, uma poetisa, a Doce Cora Coralina, que fez uma vida brilhante e traz para a gente mais uma das suas pérolas. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, existir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Nós fomos preparados para esse momento. Eu e você estamos agora na melhor e maior oportunidade da nossa vida. É nesse contexto complexo, é nesse contexto difícil, é nesse contexto de grandes desafios que nós formamos a nossa musculatura na alma, na gestão, na vida, nas relações. É uma oportunidade única. Essa crise tem dia e hora para acabar. Tudo bem que eu não sei nem você sabe, mas tem dia e hora para acabar. E como é que a gente sai dela? Devastado, destruído ou crescendo e ampliando nossa compaixão, aumentando nossa capacidade de escuta com as pessoas, reduzindo as certezas individuais e buscando as dúvidas coletivas, a exploração de possibilidades.
É nesse lugar que eu acredito que a gente consegue fazer algo muito diferente e algo muito especial no nosso papel, que cada um de nós, na verdade, é RH um do outro. Deixo para vocês aí no chat nossas mídias sociais, onde tem alguns vídeos, eu preparei algumas coisas para você. O meu telefone pessoal, se quiser me pedir alguma coisa no WhatsApp que você queira, como falei para você, não seja cara de pode, eu quero tudo, não faça isso, porque é até feio. Mas eu te dou alguma coisa que você queira, algum tema, algum conceito, alguma pesquisa que eu mostrei aqui para vocês, para a gente conversar. Então agora vamos abrir o microfone, quem quiser fazer uma pergunta, tirar aqui do nosso compartilhamento de tela e vamos conversar um pouco. Já vejo aqui, acho que já tem algumas perguntas. Deixa só eu agradecer, né, dar uma enfatizada, né, até da HLF, porque assim, o que você brincou, que eu sempre acreditei muito, né? E tem alguns RHs que acabam escapulindo um pouco disso, né? Se a gente não tiver total conhecimento, não só das pessoas, dos comportamentos, mas das ferramentas que a gente tem, se a gente não tiver esses indicadores, né? Como você falou, tem gente que faz uma análise de clima no ano passado, está valendo para hoje. Tem muito RH que é robotizado ainda, né? Eu faço todo mês de outubro, eu faço e trabalho em cima daquele. Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente, né, como RH, se reinventar cada dia. Cada dia a gente vê que tudo está se modificando, que é tudo assim, é uma onda, né? A gente está em cima, a gente está embaixo, a gente se afoga, a gente pede socorro, né? E tem que trilhar perante toda a empresa. E você bailou nisso aí maravilhosamente, né? Você falou um pouquinho de cada coisa assim em menos de 50 minutos, né? Então assim, queria te deixar meu parabéns, né, pelo Obrigado, Gilmar. curto tempo, pela mensagem toda que você deu pra gente, tá bom? Obrigado. Eu confesso que eu fiz com muito carinho esse material para vocês, preparei com todo o coração e com muita alegria e reconhecimento, porque também sei que é muito injusta a nossa relação. Quando eu chego no trabalho com vocês, eu sou muito bem recebido, eu sou paparicado, eu sou elogiado, eu sou abraçado, pessoas agradecem o trabalho, mas eu sei que o trabalho dura de vocês. O nosso trabalho de professor, de consultor, estou aqui com Eva, Rich, estou aqui com Bela, Hernandes, minha sócia. O trabalho da gente como professor consultor é muito mais fácil que o seu. Trazer uma coisa legal, trazer uma perspectiva legal, trazer uma coisa que vai ajudar é muito mais fácil que está no dia a dia, com pessoas complexas, com um jogo de egos, com um jogo de poder, com querer fazer uma coisa e não poder porque a empresa não permite fazer aquilo. Às vezes tem um sequestro moral, que eu estou numa empresa que faz coisas que eu não concordo, mas eu sou pessoa jurídica, eu não trabalho para mim e não posso sair daqui agora para ir para outra empresa. Então, assim, o lugar que vocês vivem é muito mais complexo do que o lugar de um professor, de um facilitador. Por isso eu quero até, de alguma forma, reconhecer e, quem sabe, até pedir desculpas se é injusta essa relação, porque, na verdade, vocês são os heróis, heroínas das organizações, vocês que atravessam as batalhas ao longo do tempo. A gente chega e sai, a gente recebe aplauso e não ganha mal, a gente ganha bem, a verdade é essa, a gente ganha bem. Vocês estão lá ralando pra caramba, trabalhando pra caramba, então eu não posso passar o dia de hoje sem falar para vocês, RHs, a minha admiração, o meu agradecimento, o meu respeito profundo e o desejo de contribuir com vocês nesse momento, né? Eu vi aqui uma pergunta da Márcia sobre o papel do RH no burnout. Tem um ponto importantíssimo aqui para responder nisso, me permitam responder, que é o burnout, que em 90 comecei a estudar, no primeiro caso do Brasil que estudou burnout fui eu, e comecei a fazer um trabalho sobre isso em gestão. O burnout era considerado uma doença psiquiátrica, ou seja, a pessoa entrava num quadro de burnout, tinha que afastar do trabalho, tinha que fazer medicação, e depois veio a ideia do coach, mas não tinha coach, eu que fazia esse trabalho, orientando pessoas. Por isso fui fazer mestrado, MBA, essa coisa toda, por causa do burnout, porque eu não tinha uma linguagem organizacional. Mas hoje não. O burnout é tratado hoje como acidente de trabalho, doença ocupacional. Ou seja, tem direitos, tem ações civis e trabalhistas, tem impactos legais muito importantes. E a gente vai ter uma epidemia de burnout esse ano ainda, ano que vem. Porque quanto maior a pressão, o medo e o tempo, menos condições de suporte de lidar com a demanda eu consigo e mais meu chefe pressiona e mais eu vou ter um ciclo vicioso. Então, o RH tem que entender que o burnout exige uma intervenção.
A primeira palestra que eu fiz numa empresa química, me ofereceu burnout, gerou um grande mal-estar, um grande mal-estar. Eu fiquei assim inocente, porque fui dar uma palestra burnout e gerou um zoom enorme, porque eu falei uma coisa, que o burnout desorganiza a função do colaborador, e se for um líder, ele vai massacrar a sua equipe, e alguns da sua equipe vão ter burnout também. E deu um zoom danado. Por quê? Porque um gestor de uma das plantas dessa indústria estava no quadro de burnout. Depois o RH me chamou para conversar e mostrou essa situação, e 3 pessoas tinham sido internadas, uma com infarto e 2 com angina, em um quadro de burnout. Eles não conheciam essa síndrome e começaram a conversar sobre isso, e aí me pediram para ajudar nessa área. Mas imagina, eu era só médico, eu não tinha experiência nisso, eu não tinha conhecimento sobre, nem o MBA eu tinha feito ainda, mas eu comecei a trabalhar com o que eu tinha de ferramentas e ajudar o gestor a ter um pouco mais de empatia, a lidar mais com as pessoas, medicação também, que era importante, medicação. Só que hoje não, hoje o burnout ele é diagnosticável, eu tenho sinais anteriores do burnout, eu tenho que mapear o burnout e fazer intervenção, porque quando eu tenho 3 pessoas com risco de burnout aqui, certamente esse gestor ele é a causa raiz. Numa grande indústria que eu mapeei um trabalho de longo porte, toda transversal na indústria, tinha claro que uma das pessoas dessa empresa era a causa raiz de vários quadros de burnout e de acidente, porque o acidente também gera estabilidade por um ano no trabalho, e o medo de perder o emprego nessa indústria era mais alto que o medo de perder uma mão, ou de perder um dedo, ou se machucar. O medo de perder o emprego, que não havia outra opção na sociedade, era muito maior do que o medo do acidente. Então é importante entender que o conjunto da obra, onde o burnout é o sintoma de uma cadeia de assédio, de abuso e de falta de controle organizacional, traz para a gente uma seguinte informação. Atenção, o índice de psicopatas corporativos é o dobro da população comum. É 8%. A população comum é 4%. Com variações de psicopatia. Por que isso nas organizações? Porque nas organizações nós premiamos os psicopatas. Eles têm promoções maiores, eles falam bem para cima, eles sabem disfarçar a sua crueldade, eles sabem mostrar o que o chefe quer ver, e para baixo é uma terra arrasada. E ai de quem falar que ele feriu, que ele machucou, que ele fez alguma coisa. O RH tem que enxergar isso. O RH tem que trazer à tona que esse grande campeão de vendas, de produção, de manutenção, de operação, esse grande campeão, na verdade, é um assassino, que nesse momento, não consegue fazer isso com a mesma força, porque em trabalho remoto não consegue fazer isso da mesma maneira. Mas o medo vai mostrar isso. Obrigado, Márcio, pela pergunta, muito legal. Se alguém quiser fazer uma pergunta aqui... Tem mais aqui, Elmer. Tem mais aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, tem aqui a Rosemary que faz a pergunta: como as equipes de RH devem se preparar para minimizar os impactos do momento e o retorno das pessoas no pós-quarentena? Boa. Quem perguntou? O nome, por favor. Foi a Rosemary Lomelino. Oi, Rosemary. Bom falar com você. Olha, a primeira coisa é entender assim, RH... Desculpa, vou colocar uma coisa dura agora, tá? Me permita aqui os RHs. RH é um garçom que serve uma comida, mas não senta na mesa para comer. O RH ajuda os outros, leva para os outros, faz para os outros, mas não senta para comer do que serve para os outros. O RH muitas vezes fala de colaboração, fala de suporte, mas não consegue no próprio time criar uma comunidade de suporte. Por quê? Simples. A pressão é constante. O feedback possível é muito raro. Há uma escassez de valor. Quando tem escassez, tem competição. Então o RH fica esperando algum tipo de reconhecimento, fica lutando por um pouquinho de holofote, e a competição interna detona com o RH. Atenção, RHs. Antes de servir a mesa, senta e come um pouco. Faz um dever de casa, prepara o seu time, recontrata com o seu time, com seus pares, uma nova ética de trabalho. Mais generosidade, mais compaixão, mais ajuda mútua, mais suporte. A gente não consegue vencer essa batalha sozinho. E é muito estranho falar para as pessoas uma coisa e ver outra. Jesus chamou as pessoas de hipócritas, os fariseus.
Sepulcros caiados de branco. Por fora, tudo branquinho, pintado por dentro, podre. Não adianta, não tem como. As pessoas sabem se a gente é de verdade, se a gente é fake. Elas sabem se a gente fala a verdade ou está criando historinha. Então, para eu falar alguma coisa, Rose, eu preciso viver essa coisa primeiro. A preparação da volta ao trabalho vai ser bem complexa. Vai ter um pêndulo, vai ter uma festa. Vamos voltar, que legal! Mas vai voltar com medo, com insegurança. Depois de 1, 2 semanas de voltar ao trabalho, gente passando mal, com ansiedade, com fobia, medo de pegar transporte, medo de pegar o metrô, medo de pegar o carro, medo... Vai subir medo e vão pedir para voltar para casa. Porque cá entre nós, né? Home office seria maravilhoso sem filho em casa, né, gente? Com filho em casa é um filme de terror. Uma executiva que eu estava ajudando, ela falou assim, aí eu me decidi que meu filho está formado. Falei, mesmo? Quantos ele tem? 7 anos. Não aguento mais assistir aula em casa com a escolinha, eu tenho mais o que fazer que assistir aula com a escolinha. Não aguento mais, estou surtando. Aquelas coisinhas, aquelas professora doida tentando dar aulinha para mim, eu não aguento mais aqui. Está formado, meu filho não vejo mais nada, meu. Não faz mais nada agora. Está formado. Eu entendo isso. Como é que você consegue trabalhar, ter uma live com o chefe, com a equipe, não sei o quê, e o filho falando, puxando... Você fala, meu marido ou minha esposa... Não, também está trabalhando. Também está na pressão, se não estiver fora de casa. Nesse momento, preciso aumentar a tolerância, aumentar a compaixão. Mesmo que o ambiente seja hostil, seja difícil, complexo. Entenda o seguinte aqui, César. Quando eu expresso emoção para você, uma bioquímica acontece, que pode ser cortisol, adrenalina, ou ocitocina, por exemplo, um hormônio ligado à conexão, ligado à empatia, ligado a vínculo. Eu expresso para você a emoção, mas o original da emoção está dentro de mim. O que eu expresso para você é só uma cópia da emoção. Mas dentro da minha bioquímica, eu guardei essa emoção comigo. Então, nesse momento, eu preciso criar qualquer sistema de suporte que reduza o impacto, reduza o custo, porque fora o combate é muito grande. Então, dentro de casa, do meu time, do meu RH, da minha empresa, eu preciso ter o safe inside. Obrigado, Rose. Grande pergunta. Tem mais aí, César? Tem sim. Ainda tem aqui, ó. O Alexandre está perguntando quais são os desafios do varejo no contexto pós-pandemia. Depende do varejo. Se você está numa farmácia, está rindo à toa. Está rindo à toa na farmácia. Se você tem um mercado, então o supermercado está rindo à toa porque os preços subiram para caramba. O negócio está fácil. Quem conseguiu no varejo se mobilizar para uma transição para algum tipo de serviço online, né? Quem trabalha no Rapidez, quem trabalha no entrega, está rindo à toa. Agora, se você tem uma loja no shopping, se você tem uma loja, depende de fluxo. Houston, we have a problem. E não só não temos fluxo, como a venda online talvez não dê conta. Claro, você tem aí uma Magazine Luiza bombando, subindo o preço na bolsa por conta da excelência que ela já fazia, já tinha toda uma preparação para o seu canal online, ok? Mas uma grande parte do pequeno varejo está morrendo. Se você vai no centro da cidade, Rio, São Paulo, eu moro em Niterói, você vai ver lojas com placa de fechado, algumas até com madeira na frente para não ter vandalismo, e você sabe que até o final desse ano vamos ter muitos cancelamentos de CNPJ. E cada CNPJ que morre, muitos CPFs morrem também. Então, aqui eu quero expressar a minha dor e a minha impotência de falar alguma coisa mais positiva nisso. O que eu posso dizer é, o jogo é difícil, não piora a tua cabeça. Porque o teu principal ativo é a tua cabeça, a tua lucidez. Não deixa a tua lucidez ser afetada pelo trabalho. A tua pessoa jurídica é a tua empresa, a pessoa física é você. A jurídica pode morrer, a física não. Então, muita gente piora a situação quando toma decisões baseadas na reação, num sistema da amígdala cerebral, da sua reatividade com muito pouca análise, com muito pouca avaliação. Até porque esse cortisol mais alto que eu falei, ele reduz a função do lobo pré-frontal, que é antecipação de estratégia, antecipação de futuro, antecipação de jogo, é onde eu jogo o xadrez. Então, quanto mais cortisol eu tenho, mais primitivo eu fico, menos eu consigo enxergar futuro e eu crio um ciclo vicioso cada vez mais complexo.
Então, lucidez é o seu principal ativo. Outra pergunta aí, César. Difícil pedir para a Eva Cristina responder para mim. A Eva está perguntando também aqui para você como é que você prevê a escalada dos conflitos internos. Ela fala aí qual é o papel do RH para prevenir essa escalada de conflitos internos. Bom, Eva, uma pergunta, eu diria que eu diria 2 caminhos. Quando a organização, a empresa, tem um cuidado com a maturidade do raciocínio moral, ou seja, quando o nível de comprometimento coletivo com o bem comum é mais alto, quando eu penso como pessoa jurídica, quando os gestores são pessoas que eu admiro, respeito e tenho uma ética que eu confio, esse ambiente faz com que as pessoas busquem muito mais suporte lateral do que conflito entre pares, porque fica muito claro que nesse ambiente o conflito entre pares, o furar o olho, casca de banana, vai denegrir a imagem da pessoa. Então, mesmo que a pessoa não seja tão madura moralmente, o ambiente faz com que ela queira parecer madura. E o que importa para a gente não é o que as pessoas pensam, se elas se convertem. Ninguém se converte. Um psicopata, ele pode agir muito corretamente, desde que o sistema não dê espaço para ele. Ele vai entregar porque o sistema não deixa ele fazer aquilo que ele sempre fez, que tem visibilidade, tem accountability. Entretanto, se o ambiente organizacional é cada um por si, é um vale tudo, é um ambiente darwiniano, aí a competição lateral é a minha forma de sobreviver. Há uma grande parte das organizações, Eva, não olham para o mercado e concorrência, exceto a área comercial, uma partezinha do trade. Uma grande parte das pessoas olham para os seus pares, porque a comparação de meritocracia é entre pares, não entre empresas. Então, e quanto maior a organização, mais a competição é interna, mais o fogo amigo, a água de dentro que afunda o barco. E quando o RH não consegue mapear essa maturidade moral, as pessoas mais agressivas parecem mais inteligentes. E as pessoas mais éticas, que ficam com menos ferramentas de combate, parecem mais tolas e frágeis. Então, eu estou premiando a crueldade em nome da produtividade. No médio prazo, é o fim. Nessas empresas, tem uma frase do Milor Fernandes que fala assim: em terra de cego, quem tem olho é subversivo. Pega e fura o olho dele. Então, no ambiente onde a organização tem um sequestro moral, as pessoas corretas, elas sofrem, não tem o que fazer. Eu vi isso na Petrobras. A Petrobras é uma empresa histórica, uma empresa séria, técnicos com 30 anos de carreira. De repente, ela foi sequestrada. E um monte de pessoas entraram em funções estratégicas. O que essa pessoa podia fazer? Como é que eu posso questionar alguma coisa? E uma pessoa próxima a mim recebeu a seguinte mensagem: ou você aceita esse contrato, ou você vai para Singapura. O que aconteceu? Foi para Singapura. Para ser afastada de um lugar onde tinha um montão de coisa errada com pessoas da Petrobras saíam sem o crachá no almoço, porque não queriam, quando descobriram o negócio do petrolão, não queriam mostrar fã da Petrobras. Trabalho lá há 20 anos. Petrobras, Transpetro, BR Distribuidora, uma grande empresa. Transpetro, sequestradíssima, foi assaltada. Aí tira o pessoal, entra o Rubens, a Solange Musa, uma referência na minha vida em gestão de pessoas. Fiz um trabalho fantástico de reconstrução da empresa, de reconstrução da dignidade, e hoje a Petrobras, a Transpetro entra em outro patamar. E se Deus quiser, com todo respeito aqui, quem não concorda com isso, ela vai virar uma empresa privada e vai entregar muito mais resultado. Quando estava na Vale, em 99, tinha acabado de privatizar, foi um caos, falando: ah, meu Deus, agora nosso solo foi para o estrangeiro. Peraí, o Mitsui tinha 10%, como é que foi para o estrangeiro? No ano seguinte já tinha 14º salário, só ficou feliz. No outro ano, 17º salário. Ninguém mais falava de uma empresa governamental.
Está todo mundo feliz, ganhando seu salário, entregando resultado. E a Vale é o que é hoje, número 1 do mundo, com todos os desafios que ela tem. É uma grande empresa, uma mega empresa, uma escola de gestão de muitas pessoas. Então, assim, nesse momento de complexidade, eu entendo que a gente vai aprender muita coisa. Por isso eu trago esses nomes de pessoas tão incríveis que eu acompanhei, que eu vi de perto. Não posso esquecer do Fábio Rosé, da L'Oréal, hoje está em Nova York. Pessoas que impactaram a cultura, que mudaram a organização, que fizeram diferença no jogo, que fizeram coisas incríveis, mas há um preço pessoal, um custo pessoal. Há um custo grande, apanhando pra caramba, atacada pra caramba, sofrendo pra caramba, mas perseverando, porque a sua maturidade moral é alta. Então, assim, estofo interno para aguentar assédio, pressão, ameaça, mas fazer a coisa certa. Como eu vejo, né? O Jorge Chico, que antes estava na L'Oréal, foi para a Globosat, agora uma só Globo. Um trabalho fantástico que o Jorge faz com o time dele. Mas como é que você marca essas pessoas? Você chega perto da equipe, da secretária, não tem funcionário, tem fã. Tem fãs. O cara dá uma bronca, o cara agradece, obrigado, valeu. Jorge, obrigado, precisava escutar isso. Muito obrigado. Por quê? Porque sabe que tem um cuidado, sabe que se importa, que por trás daquele momento difícil tem alguém que se importa. As pessoas sabem, se você se importa com elas, está usando elas. As pessoas sabem disso. Qual é o teu jogo? Eu penso que esse é o grande ponto. Qual é o teu nível de maturidade moral? É uma outra live. Estou aqui me oferecido, né? Me oferecido para outra live sobre isso, porque é um tema fantástico. Eu tenho outros sócios para trabalhar nisso aqui, a Bela, a Mariana, que está aqui assistindo hoje. Mariana Ailma é minha filha preciosa, pesquisadora, acabando doutorado agora, nesse tema especificamente. Se Deus quiser, vamos criar um rating para isso. E outras pessoas trabalham com a gente nisso. Tem mais pergunta aí, César? Estou preocupado com o tempo de você, mas estou aqui felizão, amarradão. Não fumei nada, não tomei nada, estou aqui animadíssimo. Com alegria no coração de ver vocês aqui. Tem mais perguntas? Apresentação, tem bastante gente participando, você está vendo os comentários, são todos muito bons, né? O pessoal está pedindo apenas se pode disponibilizar a metodologia de mapeamento. Existe outra preocupação com relação a buscar autogestão, criar ferramentas para blindar os sintomas de burnout, essa feita pela Juliana também. Eu acho que é a pergunta final, a gente encerra por aqui. Tá. Colocando da seguinte maneira, se eu conseguir entender e mapear um grupo de 2.000 pessoas na operação, eu vejo clusters. Eu vejo clusters desse mapeamento. Cluster de sofrimento, clusters de risco, cluster de competência e performance. Eu consigo fazer isso. O algoritmo faz isso. Eu vejo isso. Quando eu mergulho nos clusters de risco, eu vou separar o risco que parece da tarefa e do gestor. Então, eu posso, com o mapeamento, olhar... Isso a gente está negociando com o SESI, tá? SESI da Firjan, Rio de Janeiro. Criar essa linha para a indústria. Eu consigo olhar e ver que é provável, aqui eu começo assim, é provável que esse grupo aqui tenha um gestor que está aumentando a pressão mais do que o necessário. Vamos chegar perto e conversar, e fazer uma entrevista, e ver o que está acontecendo, conversar com o RH e trazer aqui um sinal de alerta no painel. Então, quando eu tenho as evidências de que tem sofrimento, eu posso ver se o sofrimento já chegou no burnout ou não. Porque é uma escalada. É uma escalada. Ansiedade, eu tenho um nível de estresse mais alto, depois eu tenho já um quadro de ansiedade patológica, que já começa a interferir no resultado, eu tenho de alteração fundamental em psiquiatria. Se o teu sono está alterado, eu digo para você, está em rota de colisão, faça alguma coisa que não seja Lexotan, que não seja Rivotril. Sono não se trata com Rivotril. Rivotril e outras medicações de tarja preta têm um prazo pequeno para usar. Usar isso direto vai afetar a sua cognição. Fica uma dica médica para você. Tem vários caminhos para isso. E não é o dia de hoje, mas... Então, se eu estou enxergando aqui sofrimento, eu preciso buscar suporte para essa pessoa. Aumentar o suporte pode ser reduzir escopo, dividir tarefa, aumentar a presença, criar uma linha de ajuda para um subgrupo, por exemplo, que não está conseguindo processar essa dinâmica, criar grupos mais homogêneos pela necessidade e criar suporte. Se eu enxergar que o gestor imediato é causa raiz disso,
é bem provável que a minha recomendação seja uma conversa franca com o gestor, mostrar o efeito do perfil dele sobre o time e como é que isso é diferente dos seus pares. É muito importante para um gestor que ele tenha clareza dessa informação, ou seja, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho não é um caminho bom para falar com o gestor no que tange ao efeito da área cega dele sobre o time. Eu tenho que provar isso para ele. Eu tenho que mostrar numa linguagem bastante assertiva, contundente, inegável, que aquele efeito ali é um efeito da gestão dele. Isso é duro, eu recomendo, como a gente vê no circo, pessoa que lança a faca, né? Não façam isso em casa. Um RH fazer isso pode criar uma rota de colisão complexa com o diretor, com o gestor. É melhor você colocar o consultor para fazer isso. O consultor do século XXI é o bobo da corte do século XIV, XV, XVI, que fala a verdade para o rei, e o bobo da corte podia falar as coisas para o rei sem ser decapitado. Ninguém decapitava o bobo da corte porque, na brincadeira, na linha de conversa, ele mostrava as coisas. Antes de terminar, eu queria deixar para vocês o meu grande agradecimento. Estou aqui vendo as mensagens, vou responder para vocês. Eu vou compartilhar com vocês um pouco mais dessa metodologia da Criativa Humana. Eu vou dar o link para vocês também do Milton, da Lígia, da Nájila. São queridos e têm feito um trabalho incrível na minha vida, na minha empresa, no nosso time. Todos nós passamos por esse processo também, foi muito revelador. E por isso a gente ficou sócio. Falei, cara, eu preciso desse pessoal do meu lado, porque são incríveis. E também o material que vocês pediram aqui, pediram algumas coisas, eu vou mandar para vocês. E esse vídeo vai estar depois filmado, né? Vai para o YouTube, não é isso, Rafael e César? E Isso. também Isso. vai depois do para RHLF no YouTube. Agradecer também você, Edmara, pelo carinho, pela palavra tão boa na chegada, nessa abertura. E todos vocês que deram esse tempo. Passando 1h30, nem vi, cara, sinceramente. Estou aqui animadão. Nem passou 1h30. Muito obrigado por meio da sua vida, porque isso é da tua vida. E espero ter contribuído para você com alguma coisa bastante concreta que te ajude nesses tempos complexos. Eu queria agradecer Oi, Roberto. mais uma vez. Oi, Roberto, prazer te ver. Os coleguinhas. Tá bom. Roberto, estão pedindo para você colocar mais uma vez aí, se puder, na tela, seus contatos. Sim. Vou botar agora. Se puder. Então, assim, eu acho que o dia do profissional da RH para a gente, né? Você, mais uma vez eu falo, você trilhou, você dançou aí no meio do RH para a gente. Acho que foi bem comemorado. Gostaria mais uma vez de agradecer a sua participação e com certeza teremos outras aí pela frente. Não estou conseguindo compartilhar minha tela agora. Obrigado. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela ainda. Não muda, hein? Olha só. Gente, eu não estou conseguindo compartilhar. Alguma coisa aconteceu aqui que eu não estou conseguindo. Escrevendo aí o número do seu celular. Alguém já colocou seu. Botou aí, deve ser Mariana. Olha a velocidade essa já está colocando tudo ali já. Olha que bom. Obrigado. Está no chat, então. Então tá bom, gente. Muito obrigada a participação de todo mundo aí também. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Muito bom, muito bom. Vou ficar aguardando a próxima live. Tivemos 100. A capacidade da sala era de 100. Então batemos o topo da capacidade da sala, participantes. Uau. Grande abraço, gente. Grande abraço, gente. Pessoal da RH. Grande abraço, Elmer. Grande abraço. Adorei te rever. Muito comentário positivo, todo mundo falando bem, excelente apresentação. A gente combinou de falar bem antes, entendeu, César? A gente combinou antes, a gente entra lá e fala bem. Valeu. Janaína, querida. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Já podia parar de gravar, gente.